quero externar a vocês a alegria de poder ter a oportunidade de resgatar a história das artes cênicas no município de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco. A preocupação nossa é envolver o momento cultural, né? As culturas que tiveram a oportunidade de crescerem e os seus artistas poderem seguir até outros caminhos, né? Que não aqui no nosso município. Teve muitos meninos, eu digo meninos por causa da minha idade, e eles são meus meninos, entende? Aí então, por conta disso, hoje eu vejo o meu menino de 15, 16, 18 anos, que às vezes nem podia participar de um espetáculo X ou Y, hoje é um profissional da arte, entendeu? Hoje ele é profissional da arte cênica, é um grande cenógrafo, ou ele é um escritor, é um criador de texto, ou ele é um criador de poesia, de prosa, ou de cenários, entendeu? Então, fique bem claro que o nosso registro é o movimento das artes cênicas durante esse período que nós podemos dizer, vamos dizer, do século passado, até porque já tinha movimento da Mosteja no ano de 1999, que acho que foi a primeira Mosteja, se não me falha a memória. E daí para frente, nós viemos com uma sequência quase que regular, mas lógico que aconteceram outros eventos das artes que comandaram o nosso movimento artístico durante esse período. Então, mas nós tivemos nossos espetáculos de música, tivemos espetáculos, né, de outras artes, inclusive as artes aqui na Esquina 40, que é um centro de arte, né? Que você vem para cá e se impressiona com a pintura, você se impressiona aqui com o que acontece contra a cerâmica. E são artes que convivem com a gente, que gerou inclusive aqui na Esquina 40, a criação de um centro de encontro de artistas. Então a gente precisava da música tudo integrado. E aí começou a partir daí a gente fazer, já são 38 anos de trabalho e de juntar artistas. E agora a gente já tem uma comunidade MOVA bem interessante e que já se propaga por outras áreas e eles estão todos abraçando. Os segmentos se apropriaram todos desse movimento, eles estão dentro desse movimento. Não é um específico da Esquina 40, não é um específico nenhum artista específico, não existe um dirigente, existe uma vontade, uma reunião, vamos fazer esse ano MOVA. Então, 15ª edição do MOVA, a gente terminou há pouco tempo. Eu acho que não faz 2 ou 3 semanas, não sei se vocês estão vendo aqui. Essa foi a última há pouco tempo. E assim, foi muito interessante e acho que a gente agora já precisa de um espaço que comporte uma fundação ou um espaço que comporte e que ajude e que resiste todo o acervo histórico da cidade. Isso é muito importante. Nós aqui regularmente nos encontramos aqui para reuniões, para trocar ideias e para fazer até pequenos espetáculos a gente consegue fazer aqui. E até espetáculos mais interessantes e maiores, como nós vamos, no decorrer da nossa narrativa, nós vamos deixar registrado em nosso trabalho. Muito obrigado.
companheiro, para a gente falar da nossa experiência com a mostra, é uma coisa até emocionante. De repente a gente viaja, né, na saudade e relembra os velhos companheiros e a emoção chega. Mosteja, Mostra de Teatro do Jaboatão. Iniciamos essa luta pela classe aí artística das artes cênicas em 1999, com um festival de esquetes, numa escola que fica na Rua 10, em Cajuru Seco, José Neves, que era conhecida como FEBEM. Eu e Antônio Montenegro tivemos essa ideia de fazer esse festival de esquetes para trazer os grupos que estavam parados dentro do município. E deu certo, né? Surgiram vários grupos, novos e antigos. E depois tivemos essa ideia de fazer a segunda, mas não lá, mas sim no teatro que existia dentro do Shopping Guararapes. Aí procuramos o Sesc para ser parceiro. O dono do teatro queria popularizar o teatro porque era um teatro de elite conhecido, né? E ele queria popularizar, então juntou as ideias e fizemos lá 6 anos, por 6 anos, a Mostra de Teatro de Jaboatão. Surgiram vários grupos, hoje existem vários artistas que estão aí na luta, né? Fazendo a cultura acontecer tanto dentro do município como fora, como Tiago Gabriel, Álvaro Heleno, Emerson Moura e outros. Né? Eu, J. Andrade, também, que sou fruto dessa mosteja, né? Até hoje consigo realizar espetáculos, porque eu acho que não podemos parar, temos que continuar a história. Depois vem outros e outros. E com o surgimento da Mosteja, fortaleceu muito a Vanguarda, porque a Vanguarda Teatro Produções, hoje em dia é uma produtora, não só de música, de teatro, de cinema, mas ela começou como um grupo de teatro, na verdade. É um grupo de Jaboatão, com pessoas de Jaboatão, um grupo que a gente tinha sempre nos espetáculos, tinham muita gente, eram 20 pessoas, 25 pessoas no elenco. A gente teve Viva o Cordão Encarnado, que ficaram quase 30 pessoas contando com a técnica, entre músicos, bailarinos, atores. Sempre teve essa... Porque assim, todo mundo, na verdade, queria participar da Vanguarda, queria, né? E era um dos grupos que lotava a Mosteja, né? O dia que o Vanguarda se apresentava era o dia que se esgotavam os ingressos, era o dia que tinha que colocar cadeira extra, era o dia que as pessoas sentavam no chão para assistir o espetáculo. Então a gente construiu essa coisa de... formou, né? Como autodidatas e jogou esse pessoal para o mundo. E foi através da Mosteja que houve essa cutucada, né? Houve essa cutucada e também da Astege, né? Porque a Astege, ela construiu também junto com a gente toda essa história, todo esse movimento teatral aqui de Jaboatão. A Mosteja nasceu como um pedido de socorro para os artistas de Jaboatão, que não tinha um lugar certo para apresentar seus trabalhos. Em Jaboatão tinha vários grupos de teatro, vários artistas talentosos, mas não tinha um lugar adequado para apresentar seu trabalho. E tinha que migrar daqui para outras cidades, concorrendo pauta teatral com grandes grupos, mais experientes. E a Mosteja foi idealizada por alguns grupos, né, teatrais, e principalmente alguns líderes, como Antônio Montenegro, Mário, Amaro, eu, né, Assis Constâncio, Álvaro, Heleno. E assim
nasceu a Mosteja, para mostrar a alguns gestores de Jaboatão, e principalmente prefeito, vereadores, que aqui tinha talento, que aqui temos espetáculos, grandes trabalhos, e não tínhamos onde mostrar. Então, a Mosteja foi um vento de esperança para esse grande grupo de artistas, principalmente não só da arte cênica, mas também do circo, da dança, da arte plásticas, e de outras modalidades, que o teatro ele não faz só, faz com toda essa classe artística. E hoje eu vejo aí a Mosteja continuando ainda soprando esse vento de esperança para esses novos jovens artistas aqui em Jaboatão. E tenho orgulho, de ter dado um pontapé inicial para essa mostra de teatro de Jaboatão. Então, nesse tempo, é o que aconteceu. Se reuniu J Andrade, Antônio Montenegro, Assis, teve também a participação de Elifas, Moisés, onde fizeram a criação dos cartazes, da logomarca do primeiro Mosteja. E isso aconteceu tudo na escola José Neves, conhecida como Antiga FEBEM, ali em Cajueiro Seco. Foi daí que nós começamos a criar um público para teatro, que lá em Prazeres não tinha essa questão de público para teatro. Daí partimos para o Artplex, para o Teatro Artplex, lá no Shopping Guararapes, onde nós tivemos uma visibilidade maior desse ciclo, esse caldeirão cultural que hoje existe aqui em Jaboatão, que é uma terra onde existe muita cultura, onde existe teatro, onde existe música, dança. E o Mosteja, ele abraçava toda essa classe, não só teatro, como música, dança e circo. Isso fazendo espetáculos em teatro, isso fazendo espetáculos de rua. Então nós participamos de espetáculos como eram grupos de amigos, então uns eram convidados para participar de espetáculos de outros e a coisa acontecia assim. Isso ajudou até a unificar, e a fortalecer a cultura daqui de Jaboatão. Então, Jaboatão é isso, Jaboatão é cultura, Jaboatão é música, Jaboatão é dança, Jaboatão é circo, Jaboatão é um celeiro cultural. Dentre alguns espetáculos que eu participei também, teve Uma Guerra Mais ou Menos Louca, com direção de Álvaro Heleno. E foi muito interessante nesse ano, porque eu lembro, todo mundo começou assim, de alguns grupos acabou saindo alguns diretores, que todo mundo queria montar alguma coisa para o Mosteja, para participar. E Álvaro, eu lembro que ele reclamava de forma humorada, que não tinha mais ator para fazer, ele ia ter que pegar os diretores de cada espetáculo para poder montar o espetáculo, senão ele não conseguia, que todo mundo resolveu montar algum espetáculo para o Mosteja, para participar naquela ocasião. Então foi muito interessante, porque a gente participava do ensaio de Álvaro, e alguns estavam em outros espetáculos também do Mosteja, e a gente tinha uma coisa engraçada, que era saudável até, e divertida, que era do segredo, em relação a o que é que fulano está trazendo, o que é que vai ter no espetáculo de alguém. E a gente ficava guardando aquele segredo, aí Álvaro dizia, brincando, não é justo, porque todos vocês sabem como é que vai ser meu espetáculo, eu não sei como vai ser o de vocês. Então foi bem engraçado, foi muita correria. No mesmo dia eu fazia o dele, trocava de roupa, corria para o camarim para organizar as coisas do meu espetáculo que ia ser no final, porque acontecia mais de um espetáculo por noite, nessa época. Bom, enfim, uma outra coisa muito positiva, um reflexo desse movimento que a Mosteja provocou na cidade, foi que o Sesc, de Piedade, ele começou a ter um olhar, para a cena local, porque antes não aconteciam oficinas voltadas para a arte cênica no Sesc. Pelo menos a gente, assim, eu desconheço, não acontecia. E a partir
eles começaram, desse olhar que eles começaram a ter para esse movimento, começou a chegar ao Sesc de Piedade, né? Eles começaram a promover, né, cursos, oficinas, mostra de leituras dramatizadas, enfim, ele começou a incluir a nossa classe, né, trazendo alguns projetos do Sesc que aconteciam em outras unidades, mas que antes não aconteciam em Jaboatão. Então, percebendo essa demanda, eles começaram a trazer para cá. E isso também foi uma coisa que capacitou muito, né, o nosso trabalho, né, trazendo essas oportunidades para Jaboatão, mas graças a esse movimento que existiu, que foi o Mosteja. O meu contato com a arte do teatro, ele se deu já na infância, né? Desde muito pequeno eu sempre presenciei o espetáculo da Paixão de Cristo, que era encenado na minha comunidade, com um grupo de teatro Nossa Senhora do Carmo, em Cajueiro Seco. E eu via os atores em cena e já me fascinava por aquilo ali, ficava encantado com o espetáculo, com o cenário, né? Na época, muito novo ainda, eu não entendia muito da técnica, dessas questões teatrais, mas eu já ficava muito encantado com tudo aquilo que eu estava vendo. E o meu sonho era um dia participar, um dia estar ali junto com eles, encenando, fazendo parte, até que num determinado ano eu sou convidado para entrar no Grupo Renascer, que era um outro grupo de teatro da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Cajueiro Seco. E esse grupo ele desenvolvia peças sacras e a gente viajava também para o interior, para ensinar, fazer apresentações em escolas, ao ar livre, né, para a comunidade. E anos mais tarde eu sou chamado definitivamente para o grupo de teatro Nossa Senhora do Carmo, que era aquele grupo que eu tive um sonho de um dia participar da Paixão de Cristo, com direção de Gustavo Vilaverde. Inclusive um grande abraço para ele, se estiver assistindo esse vídeo. E a partir daí as coisas foram acontecendo, né, na minha caminhada como ator, né? Fui convidado para participar de espetáculos infantis. Participei da 4ª Mostra de Teatro no Jaboatão dos Guararapes, a Mosteja, na época no Teatro Artiplex, no Shopping Guararapes, onde eu encenava o espetáculo Olha Lá o Burrinho, que era um espetáculo muito bacana, né, para criança. E também depois fiz o Leleco, né, com direção de J. Andrade. E a partir daí outras oportunidades foram surgindo, né, na minha jornada, né, com teatro, com os eventos. Já maior de idade eu entrei num espetáculo mais profissional e a partir dali as coisas começaram também a fluir, né? Buscando sempre cursos, aprimorando, né, os meus conhecimentos na área, fazendo cursos de iniciação teatral, cursos técnicos também, né, para desenvolver a minha habilidade, né, nesse gênero da interpretação. E esse sonho ele segue comigo, né? Nessa minha jornada, né? Hoje, quando eu olho para trás, me vejo aquele pequenininho ali fazendo teatro, né? Achava que ia ser uma coisa de infância, mas foi muito forte, né? Até hoje. E é disso que eu quero viver, é disso que eu anseio, né? Todos os dias, e luto também por isso, né? Me esforço, me dedico, faço o que eu posso para poder correr atrás dos meus sonhos, porque eu acho que se você tem um sonho, você tem que lutar mesmo por eles e não desistir, não desanimar. Mesmo que existam dificuldades, mesmo que os desafios venham, desafios inclusive até bons para a gente se motivar ainda mais, né, e seguir na nossa jornada, né? E se você tem talento, se você tem vontade de fazer, né, busque grupos de teatro, cursos que possam te ajudar a desenvolver, né, o seu talento, as suas habilidades, porque é muito importante, é fundamental para que você, né, trace o seu caminho, né, e aí possa descobrir novas possibilidades de trabalho, de vivência, e é isso. E aí a gente foi participando. Nesse meio termo, existia outro grupo, que era o grupo de J. Andrade. Então, tinha 2 grupos, né, que era assim, interessante, um fazia, outro não fazia. Então, foi aí que começou tudo o meu trabalho como atriz, né? Participei do espetáculo, fui também participar do espetáculo de Jota, que era O Bebê de Rosemary,
né? Então, nesse meio termo, eu comecei a participar dos dois grupos, né? Participava de um jeito e depois participava do outro lado. E aí, nesse meio termo, juntamos o grupo, e Antônio disse assim, vamos montar uma mostra de teatro aqui em Jaboatão, que a gente sempre fazia reuniões. E nesse meio termo, a gente apresentou a primeira mostra de teatro de Jaboatão. Não tem registro, eu acho. E a gente começou com 3 espetáculos. Eu com um espetáculo, Jota com outro espetáculo e Antônio com um espetáculo. Então essa aí foi a abertura e me lembro como fosse hoje, Antônio dizendo, né, hoje nós estamos fazendo um movimento teatral para que a gente possa fazer uma mostra de teatro em Jaboatão, né? E a partir daí a gente começa a trazer grupos de teatro e foi fazer a inscrição. Aí já na segunda, já houve um movimento maior. A Mosteja, assim como o SESC, é o nosso veículo de oportunizar a arte aqui em Jaboatão. Não dá para discutir, é indiscutível. Nosso veículo e vitrine motivador, incentivador, que nos proporciona a fazer arte, a trocar experiências, a entender como aquilo tudo funciona e a gerar grandes talentos, que eu conheci grandes nomes através da Mosteja e do SESC. Eu quis escolhi essa área aqui, desse ateliê de Marassani, essas obras que é dela, uma grande artista plástica daqui, de Jaboatão, porque mostra muito essa raiz, esse forte que a gente tem, esses grandes escritores, tudo da nossa terra. A gente tem grandes artistas teatrais, grandes atores, a gente tem grandes escritores, grandes artistas plásticos e que nos apresenta através desse festival que acontece desde 99 e até agora, incansavelmente não parou. Foi em 2013, acredito, que eu consegui, junto com a equipe forte da STEG, a gente realizar em 2013, se eu não me engano, a 13ª Mosteja, e a gente fez o Festival de Esquete também, e foi um sucesso, lotado, porque as pessoas precisam só dar oportunidade. Eu acredito muito nisso. Tem muita gente que vive a vida sem saber qual o talento que tem. E eu até me arrepio um pouco de falar disso, porque o SESC faz a gente se sentir com essa chance de mostrar quem somos. E a Mosteja junto a ela também. Tanto SESC, Mosteja, as pessoas todas estão envolvidas. E eu quero que esse documentário seja um grande obrigada, Jaboatão. Obrigada aos artistas jaboatanenses. Obrigada aos convites que me trouxeram aqui, a minha cara de pau de aceitá-los todos. Obrigada a todas as pessoas que fizeram Mosteja desde 99 até aqui. Não vou citar nomes, que é para a gente não esquecer de ninguém. E, enfim, agradecer a chegar em 2022 com pandemia e ter essa lei Aldir Blanc para nos subsidiar. E agradecer as pessoas que não desistem de fazer arte. Porque a gente precisa ter oportunidade. E se não for Mosteja, se não for SESC, se não for essas pessoas que vêm de lá de longe trazendo a gente com uma onda que não tem fim, que esse tsunami não acabe nunca. Então, agradecer a Álvaro Heleno e toda a equipe envolvida. Muito, muito obrigada. Em 2005 eu fiz o meu primeiro curso de teatro, iniciação ao teatro, no Sesc de Piedade. E aí começou toda a minha trajetória. Fiz iniciação, fiz depois o avançado e em 2006 eu tive a oportunidade também de integrar o grupo Senarte, o Senarte Pi, Senarte Piedade, com seu Álvaro, seus Álvaros, Álvaro Heleno, grande Álvaro Heleno. E aí eu lembro que a esquete que eu fazia acabou integrando o espetáculo Perfis, que o seu Álvaro estava montando. E esse espetáculo ele fez parte da Mosteja, que é a mostra de teatro de Jaboatão, dos Guararapes. E assim, foi muito legal, e principalmente com a entrada no Senarte, porque eram pessoas assim, de vários bairros diferentes, de várias
experiências diferentes, tempos de teatro diferentes. E assim, era uma turma muito legal, né? Foi uma experiência maravilhosa. Em 2007, né, eu tive a oportunidade também de participar com outro espetáculo, que é o Exercícios, também com o Senarte Piedade. E apresentamos também, mais uma vez, na Mosteja. Foi uma experiência maravilhosa, né? Assim, foi um espetáculo muito querido, assim, tenho grandes lembranças até hoje, né? Tem o famoso cachorro-quente, né, da Dona Amparo, que eu não posso deixar de falar, né? Todos os ensaios do Senarte, né, tinha que terminar com o cachorro-quente, maravilhoso. Né? Eu até estava lembrando aqui que uma vez, quando nós fizemos a leitura dramatizada, né, do texto Torquemada, né, foi uma iniciativa do Sesc de Piedade, e aí seu Álvaro foi chamado para dirigir. E aí era um elenco enorme, assim, muita gente. E aí eu lembro que, inclusive, um dos dias, né, que estava todo mundo lá na casa de seu Álvaro. E aí, quando chegou na hora do cachorro-quente, se formou aquela fila enorme. Né? Eu não sei quem foi que teve a ideia, mas o pessoal começou a brincar. Fizeram umas senhas, né? Começaram a recortar papelzinho, era a senha para pegar o cachorro-quente. E aí, enfim, né, tenho essas lembranças, assim. E realmente a gente deve muito ao Sesc de Piedade, né? Foi quem fomentou muito as artes, né? Era um grande ponto de encontro, né? Onde aconteciam muitas apresentações, né? Muitas oficinas, enfim, então... E ali eu fui, assim, me envolvendo, né? Fiz iniciação, fiz avançado, fui fazendo oficinas, conhecendo outras pessoas e simplesmente fui seguindo. E estou até hoje nas artes, né? Depois que eu me profissionalizei no Sesc, né? Fiz parte, né, do Matraca, né? Durante, se eu não me engano, acho que 5 anos fiz parte do Matraca, que era o grupo de teatro do Sesc de Piedade, que também foi uma grande experiência. Fiz vários espetáculos e realmente, assim, era muito legal, né, estar com todos. Foi muito divertido, né? Muito aprendizado, né? E em todos os sentidos, assim, não só na questão da técnica, né, de ver a coisa acontecer, de ver os colegas fazendo, né, grandes atores, mas principalmente dessa troca, né, dessa humildade, né, talvez, não sei a palavra, mas, né, realmente com essa troca, né, com essa bondade, né, de ajudar ao outro. No Sesc eu conheci o movimento artístico aqui da cidade. Cheguei num dia que estava tendo uma grande festa de comemoração da Mosteja, a entrega de prêmios da Mosteja, dos troféus da Mosteja. Melhor espetáculo, melhor ator. Eu estava iniciando teatro, iniciação teatral no Sesc com o professor Wellington Júnior. E eu fui convidado para assistir a entrega de prêmios. Fiquei maravilhado estar ali assistindo os atores subindo no palco, recebendo os prêmios, tal, o reconhecimento das pessoas. E olhei e naquele momento eu fiz, parou, eu quero estar ali. E aconteceu. No ano seguinte eu já tinha feito o primeiro ano de curso de iniciação e o avançado. Aí fui chamado pelo Álvaro Heleno, da Senarte, da companhia Senarte, e fui chamado para participar do espetáculo Porque Contamos Histórias. Em paralelo, Neemias Dinarte, que era professor também do Sesc, me chamou para fazer do canto à memória ao canto, que eram poetas da terra que acontecia no Sesc Santa Amaro. E aí começaram a surgir várias janelas, aberturas, oportunidades, experiências. Fui chamado também por J. Andrade para participar de uma seleção para Desentupam o Vaso, por favor, de Adriano Macena. Não passei na seleção, mas foi seguindo, mas continuei trabalhando até no próprio espetáculo de Jota, apoiando a parte técnica na sonoplastia, e comecei a me identificar cada vez mais com a parte técnica do teatro. E fui me descobrindo aí.
Em determinado momento, tivemos um apoio da prefeitura, na época, quanto à realização da mostra de teatro. Nós não tínhamos teatro, mas conseguiu-se fazer as lonas de circo. Então foram montadas lonas, né, para a gente apresentar o teatro dentro daquela lona. Teve 3 edições, se eu não me engano, eu participei de 2 edições. Uma como técnico, no espetáculo Guerreiros da Bagunça, e outra, que era no espetáculo de Rudimar Constâncio, e outra como ator no espetáculo de Carlos Lira. Eu fazia um personagem que abria o espetáculo, um bufão, coisa bem legal, bem circense mesmo, bem legal. Encaixou muito com a questão da lona. Começou então a se pensar em organizar uma associação que pudesse nos representar junto às autoridades do município, entende? Por aí a gente se encontrava periodicamente lá na sala de aula, que era no Milênio, e fomos então conseguindo formar um costume de grupos. Nós conseguimos, naquele período, um número aproximado de 28 grupos. A ASTEG, a Associação de Teatro de Jaboatão, no começo, eu e Jota, a gente se reuniu. Primeiro eu fui para um seminário da Artep, em Serra Talhada, e aí foi lá que foi lançada a Artep, em Serra Talhada. Aí quando eu já vim com as ideias, por que não, a gente também não montar a nossa associação? Aí eu chamei Jota, a gente se reuniu, a gente conversou, aí eu fui no restaurante com ele, lembro até hoje, viu? Eu no restaurante com ele, aí eu peguei e disse assim, olha Jota, vamos montar uma associação de teatro aqui em Jaboatão? Ele, vamos. Aí a gente começou, eu dei o estatuto da ASTEG para ele, e aí para ele analisar, e ele fez o nosso estatuto, né? A gente fez uma adaptação, e aí a partir daí a gente fez a reunião, montou a equipe, tudinho direitinho, e montamos a ASTEG, Associação de Teatro Jaboatão, e aí começou a aparecer os movimentos, né? Os movimentos começaram a crescer, apareceu um de um jeito, do outro, arte, dança, cultura, pintura. E aí a gente foi crescendo esse movimento. E o Mosteja acabou que aproximando essas pessoas, né? Aproximando esses grupos e essa classe artística. E com essa necessidade também surgiu a questão de que fosse feita uma associação para que a gente lutasse dentro da prefeitura, da Secretaria de Cultura, até mesmo nessa época também a FETEAP estava ativa, que é a Federação do Teatro de Pernambuco, e houve essa necessidade muito grande de que formasse a ASTEG, né, para criar força dentro dos grupos, que foi muito importante. Houve uma cobrança muito grande para que eu fosse presidente dessa associação, que acabou com que eu fui presidente em 2 mandatos e depois eu fui vice também de Nelma Barros, onde a gente construiu, no fator de construção artística mesmo, né? Onde a gente conseguiu uma sede aqui na Vila Mário Gouveia, onde transformamos num espaço cênico, onde existiam cursos de produção, curso de teatro, existia o Cine ASTEG. E dentro disso também despertou a necessidade, né, através do Geraldo Dias, de se montar a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo dos Guararapes, na qual também eu participei durante, se não me engano, 3 anos. Foi 3 ou 4 anos que eu participei da Paixão. Com isso, esse fortalecimento foi maior, porque também trouxe outros artistas, trouxe inclusive artistas de fora, né? Para que eles também conhecessem e vissem que Jaboatão também tem um movimento muito grande, né?
de teatro, né? Que às vezes não é preciso o artista sair de Jaboatão para procurar Recife, Olinda ou outros municípios, quando a gente tem aqui dentro do município um movimento muito forte de teatro, né? A Astege, ela tem que estar sempre se integrando a esse movimento e fortalecendo, né? Acho que a paixão também, a paixão de Cristo é um grande gancho para que possa fortalecer esse movimento e trazer pessoas da comunidade mesmo, resgatar e fazer com que, né, essas pessoas fortaleçam esse movimento teatral. A Mosteja teve que dar uma parada por questões financeiras. A gente me envolvi mais com a parte da associação, da Astege, que foi criada juntamente, logo após a Mosteja, sentiu-se a necessidade de se criar uma associação de teatro, e daí surgiu a Astege, a qual, neste momento, eu estou como presidente. Em determinado momento, Álvaro assumiu a presidência já da Astege, eu fui vice-presidente há um tempo atrás, e continuamos fazendo os trabalhos. Então, como vocês podem observar, nós tivemos uma trajetória que foi atingida por várias circunstâncias. A princípio, nós tivemos as mudanças de direção na Astege, as mudanças de direção na Mosteja, né? Novos caminhos que nossos atores seguiram, a Escola Sesc influenciando bastante a formação de nossos atores, porque tivemos essa facilidade de poder ter um curso regular que deu assim aos nossos atores uma qualidade bem específica. Temos que levar em consideração que o momento que a gente chega aqui nesse espaço é uma viagem que traz muitas recordações e deixa a gente com a emoção à flor da pele. Se bem que aqui é a sala das emoções, aqui é a sala em que se trabalha a emoção, se aprende a transmitir a emoção, que é o nosso universo de aprendizado no SESC, e se tornou essa sala que podemos chamá-la de sala mágica. Eu costumo chamar de sala mágica porque nós agora, no momento desse, nós estamos vendo um espaço vazio, material que a gente usa para a cena guardado nos cantos, não é? Fica interessante para quem olha, ficar pensando que é um depósito, mas não é um depósito, é onde a gente guarda a maioria do material que geralmente ele é aproveitado para a gente formar uma ambientação e às vezes até com outros elementos que não estão aqui na sala no momento. Essa era uma sala simples, tem uma sala comum e com o acontecimento, o movimento das artes cênicas no município, aqui na nossa área, o SESC foi identificando a necessidade da formação dos atores. Então o SESC criou
o curso de formação profissional de atores que aqui se desenrola há mais de 10 anos. Nós temos colegas que começaram aqui na faixa de 15 anos e hoje são profissionais na área e trabalham até também no SESC. Então vocês veem que para mim particularmente, é uma emoção que eu tenho que trabalhar por conta de que eu tenho uma história muito grande, eu aprendi muita coisa aqui dentro. Aqui dentro eu fiz leituras, aqui dentro eu dirigi espetáculo, aqui dentro eu fui dirigido por outros colegas que também aprenderam essa arte aqui nessa sala. Então, eu quero deixar registrado, mais por uma parte, mais assim particularmente, porque eu considero essa a sala mágica, em que você hoje vê um espaço vazio e de repente você volta aqui para visitar e para assistir um espetáculo, quando você entra naquela porta ali, dali para cá, poxa, é aquela sala? Acontecem coisas mágicas aqui nessa sala, promovida pelos seus artistas, promovida pelos seus professores de alto nível que têm nos auxiliado aqui e que nos auxiliaram muito no início, como o professor Neemias, né? Como o professor Wellington, o apoio de todas as diretorias que passaram aqui com a gente, inclusive o apoio de Rudimar. E aqui mesmo, Rudimar começou alguns de seus grandes investimentos nas artes cênicas, que foram as montagens das peças que ele saiu representando a nossa comunidade até pelo exterior. Então, não há como fugir desse momento mágico, dessa, vamos dizer, caixa preta, onde a emoção nos toma e a recordação também, porque aqui, nesse espaço, ficamos mais de ano, no último curso de formação de atores dado pelo professor Cadem. E aqui nessa sala, nós deixamos o registro saudoso do professor que foi um ícone, não só aqui na nossa comunidade, no SESC, como em todo Pernambuco, como um homem importante e criativo nas artes. Então, fica marcado que nessa sala você poderá entrar ali e aqui tem um cenário de Shakespeare. Nessa sala você poderá entrar por ali e encontrar aqui Plínio Marcos, poderá encontrar grandes nomes do teatro que aqui convivem diariamente com aqueles que têm um amor especial pelas artes cênicas. Esta é a nossa caixa mágica. No Teatro de Jaboatão começa aproximadamente ali em 2001, 2002, quando eu vou dar aula no SESC Piedade. E a partir daí eu começo a ter um contato muito mais intenso com o movimento de teatro de Jaboatão. Acho que é muito importante a gente discutir sobre esse movimento, repensar, até porque a gente está pensando a historiografia dos locais, essa micro-história, assim. Então, como é que são os modos de produção e como foram se estabelecendo os modos de produção e os modos de criação. Acredito que foi muito importante o movimento feito pela Mosteja, antes inclusive, para que a partir de ações desenvolvidas em apoio com o SESC Piedade, pudesse, em um certo sentido, deflagrar grupos, deflagrar também
outras ações que vão instituindo esse lugar do teatro na cidade de Jaboatão. Um desses movimentos foi o projeto Intimidades, que acontecia numa sala lá dentro do Sesc Piedade e que fomentavam os grupos, né? Então ocorreram vários cursos de teatro, de direção, de cenografia, a própria Escola Sesc, depois o curso de interpretação teatral do Sesc Piedade, vão, num certo sentido, criando esse lugar institucionalizado, né? Colocando o teatro no espaço de debate da cidade, né? E acho que muitos artistas foram importantes para esse movimento, né? Artistas da cidade de Jaboatão que puderam, a partir de seus grupos de teatro, a partir de suas produções, fomentar e circular em outros lugares, divulgando, né, as formas de criação da cidade de Jaboatão. Então isso é muito importante para a gente poder pensar, né? Quer dizer, pensar como esses modos de produção que de início, né, tinham esse caráter de experimentação mesmo, há esse caráter atual de um caráter de fomentação, né? Uma fomentação da lei, uma institucionalização de leis de fomento, de leis de patrocínio para esses grupos e de lugares também institucionalizados de eventos que são anuais, né? Acho que um deles é a Mosteja, a Paixão de Cristo, né? Acho que tudo isso faz com que a cidade vá cada vez mais ganhando esse espaço institucional, esse espaço de autorização da arte teatral. E isso vem sendo feito com muita força nos anos 2000 até hoje, assim, né? Dentro do Sesc, a partir dos cursos de teatro do Sesc Piedade, a partir da fomentação da Associação de Teatro de Jaboatão, a partir do diálogo direto com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, com as mostras, os festivais de cena curta, tudo isso vai fazer com que a cidade vá estabelecendo o seu modo de produção teatral. Olá, a minha entrada no Teatro de Jaboatão se deu a partir da minha entrada no Sesc, em 1999, quando eu assumi o cargo de assistente de cultura. E nesse fazer, pouco tempo depois que eu adentrei na empresa, nós criamos um projeto chamado Abrindo as Cortinas, que eram cursos de curta duração, de 3 dias, 4, quase como um workshop, abordando direção, interpretação, história de teatro e técnica vocal. A gente reuniu artistas como Leila Freitas, Roberto Lúcio, José Manuel, que fizeram um movimento de exatamente cutucar as pessoas, né? E aí esse projeto rendeu a nossa participação durante 3 anos, junto com a Associação de Teatro Astege, a realização da Mosteja. Eu não me lembro as edições, mas o Sesc, na época, eu como funcionário, eu coordenei, eu apresentei a Mosteja, e nesse fazer eu conheci várias pessoas, né? Entre elas Rose Alexia, Álvaro Heleno, Geraldo Dias, que eu conheci em 2000 fazendo o curso do Sesc, que nós tínhamos um curso inicialmente de iniciação, ele foi evoluindo para um curso de mais longo, de 6 meses, e aí descambou para um curso de cenografia e direção teatral, né? Com a entrada de Wellington Júnior, que foi uma pessoa que fez muita coisa lá com a gente no Sesc, com Paulo Ferreira, que fazia parte de dança, Geusa Sena, que foi antes de Paulo, professora de dança. E depois que eu saí do Sesc, eu vim a ser professor do curso de formação de atores, né? Do curso de profissionalizante de atores do Sesc, que hoje é o CIT. E é uma trajetória muito rica, muito feliz, porque quando eu fui funcionário do Sesc durante 4 anos, a gente promovia muita coisa, né? Promovíamos exposições, era a minha parte, era toda a parte artística. E nos eventos da Astege a gente estava presente, nos espetáculos que eram montados na cidade a gente sempre possibilitava a apresentação deles nos espaços do Sesc. E lá também nós criamos alguns projetos, e os projetos que são do Sesc Nacional, como dramaturgia, leituras em cena, que a gente priorizou os artistas de Jaboatão para participarem das leituras. Além do palco giratório, que as pessoas assistiam, participavam de oficinas formativas. O projeto Intimidades, que era o menor teatro do mundo, que era uma sala pequena para a gente colocar as pessoas experimentar.
E a partir disso, foram sendo criados vários núcleos de estudo, vários grupos, né? Entre eles, depois que eu saí do SESC, um tempo, o Grupo Matraca, que é o grupo de pesquisa, que foi coordenado durante um bom tempo pela Ana Júlia e por Rudimar Constâncio, que hoje é o gerente de cultura do SESC Pernambuco. Então é uma trajetória muito feliz, a gente vê muitos frutos, né, dessa realização, com a formação de artistas de palco, atores, técnicos, produtores, iluminadores, cenógrafos e, por que não dizer, pessoas fazedoras de arte, de cultura, de teatro, que é a nossa linguagem, e também com a nossa participação na Paixão dos Guararapes, e assim, o SESC sempre ali junto, né, apoiando, e eu fico feliz de fazer parte dessa história, né. Eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade. Inicialmente eu fiz um curso de iniciação ao teatro em Recife, foi com Samuel Santos, Caveira Júnior, que estava à frente, tinha a Hilda Torres, que também era professora de corpo. Foi o único curso que eu fiz, assim, nesse início, né, fora de Jaboatão. A partir de então, eu conheci a unidade do Sesc Piedade e comecei a fazer meus cursos lá. Foi lá que eu fiz um curso avançado, curso profissionalizante, o núcleo de pesquisa, participei do grupo de teatro do Sesc. Grande parte desse período, o professor, né, que estava à frente era o Wellington Júnior, e a coordenação de Ana Júlia, de Daniela Travassos, gerência de Rudimar Constâncio no Sesc Piedade, e muitas das minhas vivências e construções artísticas se deram a partir do Sesc. Eu lembro que a gente, fazendo o curso de teatro, algumas pessoas vinham até nós, isso na iniciação, no avançado, buscando os novos atores, né? As pessoas que estavam se experimentando. Então, a partir de então, conheci J. Andrade, estava montando um espetáculo chamado Senhor Rodela. Eu cheguei a fazer algumas leituras do texto e tal, mas não cheguei a realmente participar da montagem, não. E eu conheci também duas pessoas que eram muito atuantes na cidade, que era Geraldo Dias, é atuante ainda, né? Desde então ele já tinha uma história com o teatro e com a arte e cultura em Jaboatão. Ele fazia parte do grupo Naja, era o diretor do grupo. E lá eu encontrei Nelma Barros, encontrei a Fernanda, Nanda Brandão, né? Felipe também fazia parte. Eu lembro que a gente estava na construção de um espetáculo chamado Borrão, que trazia o Cântico Negreiro, né, como estrutura para a construção da cena, em diálogo com cânticos, né, e músicas de terreiro. Aí também começou o meu diálogo com o Levi Maraca, que faz parte do Coco Vermelho, né, tem o Afoxé, enfim, que até hoje são pessoas muito atuantes na cidade de Jaboatão, no campo da cultura. E a outra pessoa também que eu, durante esse período, iniciei o meu contato foi o Álvaro Heleno, né, que estava à frente do Senarte Pi. E aí lá eles já tinham feito alguns espetáculos, a Nelma fazia parte também desse grupo, Saulo também já era desse grupo. Nesse grupo eu conheci o Iraquitã, que hoje é atuante, né, político, e também fez parte da Paixão de Cristo. Enfim, tudo começou nesse meio tempo em que eu comecei a fazer o curso no Sesc e conheci esses outros grupos, né, essas pessoas que já atuavam e já desenvolviam seu projeto, seus trabalhos na área de teatro em Jaboatão. E aí eu me lembro que uma coisa muito característica era a mosteja, né? A gente desenvolvia várias ações, vários espetáculos,
pensando nesse grande encontro durante a Mosteja em que nós iríamos nos apresentar, né? Mostrar ao público as nossas pesquisas, as coisas que a gente desenvolvia. Estou aqui, né, com o Tony, com a Nelma e com o Álvaro, sabe? Eu quero uma coisa mais despojada mesmo, pode deixar gravando. E falar, sabe, dessa potência que é Jaboatão, dessa potência também que foi e que é o SESC em Jaboatão dos Guararapes, e dessa relação, sabe, de simbiose, não é, que tivemos, né? SESC, o movimento de cultura, eu digo que é o movimento de cultura popular de Jaboatão, não é? Com a minha ida também para Jaboatão em 1995, não para Jaboatão, porque eu sou de Jaboatão, né? Mas para o SESC, para a gerência do SESC de Piedade, lá em Jaboatão dos Guararapes. E a gente sempre pensou em cultura dentro do SESC, não é? Mas não somente dentro do SESC Piedade. A gente sempre quis, como Jaboatão é uma cidade muito grande, é um território imenso, a gente, com alguns projetos que a gente foi criando ao longo da nossa gestão lá, a gente foi ampliando, né? A gente tem o Aldeia, né? O Aldeia Iapoatã, que é um projeto que ele sai de dentro do território, né, reduzido, que é a Piedade, que eu até digo que é um território elitista, né, onde está a maioria da burguesia de Jaboatão, e a gente começou a o quê? A ir para os lugares onde estava, dos territórios mais empobrecidos, né, e que eram menos vistos ou estavam na invisibilidade dos governos públicos de Jaboatão. Então, mas antes de qualquer coisa, a gente firmou, né, um contrato na criação desse movimento, não é, liderados por tantas pessoas, não é, e de pessoas que surgiram, né, Álvaro, com o próprio Álvaro, com a escola de Álvaro, porque Álvaro já era a escola que tinha e que se tinha dentro de Jaboatão. Ele era o formador dos artistas de Jaboatão. Mas nessa relação de simbiose, né, quando a gente disse que ia criar uma escola profissionalizante dentro de Jaboatão, né, uma escola que não fosse somente de Piedade, mas uma escola que fosse de Pernambuco, quem quisesse viesse para estudar teatro dentro de Jaboatão, com os melhores professores que a gente conseguia ter naquele momento, que eram os professores da Universidade Federal de Pernambuco e de outros lugares e de outros estados e que estavam aqui. A gente sempre aproveitava essas pessoas para trazer conhecimento e formação para a gente. Mas o que eu quero dizer é que tem duas pessoas emblemáticas, não é? Que para mim é Álvaro e a outra pessoa é a Marissane, né? Essas duas pessoas, eu acho que elas fazem parte desse território, né, como raiz. É como uma árvore que se planta, não é, naquele lugar e que emergem da raiz, daquela terra, daquele piso, não é? E assim, e aí eu digo para vocês, como eu falo para o próprio Álvaro que está aqui, que não é missa de corpo presente, mas é de reconhecimento, né, a esse trabalho tão bonito que o Álvaro conduziu por tanto tempo e vem conduzindo dentro de Jaboatão, que é essa harmonia, sabe, intelectual, né? Uma harmonia intelectual, porque eu digo, não precisa você ler 200 livros, né? Mas contanto que você leia um e que você absorva o que está ali dentro. Então eu acho que foi nesse sentido que a gente começou a construir esse intelectual do teatro de Jaboatão. Né? A gente sempre era visto como os que não tinham qualidade, né? Ah, Jaboatão não tem qualidade artística no teatro. E Álvaro, e Nelma, e Tony, e tantas outras pessoas mostraram, o Geraldo Dias, que dentro de Jaboatão tem qualidade. O que faltava era a formação. Porque uma pessoa, uma andorinha só, aí eu digo, ela sozinha ela não faz verão, não. Tem que ter mais gente, e a gente tem que ter, até porque o que a gente faz
tem que ter qualidade. E a gente só tem qualidade se a gente se preparar, se a gente se renovar. É o dia a dia da renovação dentro da gente, enquanto artista. Hoje eu penso de uma forma, amanhã eu não sou obrigado a pensar dessa mesma forma, né? Até porque somos mutantes. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que a cada dia mais eu chego e reconheço o trabalho de Paulo Freire dentro do movimento de cultura popular no Recife durante os anos 60, que é o da conscientização. Não é? O artista ele tem que ser consciente. O ato de educar e o ato de fazer teatro é um ato político, não é partidário e nem deve ser partidário, mas é um ato político, porque ali você mostra todos os seus desejos, todas as suas angústias, você traz na sua ideia e no seu trabalho de teatro. Então, por isso ele é transformador, por isso ele é conscientizador, como dizia Paulo Freire. Então, nessa relação, a gente precisa se firmar mais em Jaboatão. A gente não pode estar trocando, sabe, por qualquer coisa a nossa ideia, o que a gente acredita. Não é? A gente não precisa, eu não preciso pegar meu espetáculo e ter que me vender. Eu tenho que vender o meu produto, não a mim. A gente precisa ter uma arte segura, uma arte fiel a si mesmo, não é? Aos seus princípios ideológicos. A gente precisa ter uma arte bonita, né? Porque a arte é bonita. Porque quando a gente pensa em arte, a gente pensa em beleza. Então não importa o conteúdo dessa arte, porque beleza não é somente plumas e paetês, né? A gente pode o espetáculo, por exemplo, Morte e Vida Severina, ela retrata a pior ocasião de um ser humano, não é? E nela você vê beleza, porque ela fala do quê? Dos seus desejos, porque ela fala da beleza da vida e não da morte, dos 7 palmos, medidas de uma cova, né? Mas muito mais além, não é? De outro tipo de beleza que é viver, não é? E como Gonzaguinha já disse, né? A gente está viver e viver, que a melhor coisa que se tem é viver. De fato, o Jaboatão teve e tem ainda uma cena artística muito forte, muito importante, que tem características muito diferentes, mas isso está desde a base, lá atrás, dos anos 80, dos anos 90, né? 2000, e vem toda uma cena, uma geração, artistas ligados, conectados em tentar se expressar e escavar seu espaço para mostrar sua visão do imaginário e do simbólico, né, através do teatro, através da dança, da música, do hip hop, né, e da literatura, enfim. E esse salto que está aí, a herança dessas gerações passadas, né, nós temos também que pensar como contribuição, né? Marassani de França tem uma contribuição muito grande, Antônio Montenegro, Tony Borba, né, Frederico Pernambucano, Frederico Guerreiro, todas essas pessoas eles tiveram uma contribuição muito importante, né? Você tem também a parte de Cavaleiro, né? De Jaboatão Centro, a zona rural, com as manifestações culturais, né? Com tudo isso, o hip hop em Prazeres, né? Toda a musicalidade que permeia também a parte da praia, né? O artesanato, os artistas plásticos, né? Que temos aqui, a arte visual muito forte. Então tudo isso fez parte, ainda faz parte de um pulsar constante, né, que nós artistas tentamos contribuir, né, para deixar esse registro para as próximas gerações. É muito importante. Eu me sinto muito honrado em ter sido convidado para fazer parte deste grupo de pessoas que, ao longo da história das artes em Jaboatão, pôde contribuir
o movimento artístico, cultural, teatral, as artes plásticas, a música, é um verdadeiro caldeirão. Então é interessante a gente fazer essa viagem pela cultura de Jaboatão e às vezes a gente até falar da cultura de Jaboatão é tão interessante porque a gente consegue acalentar todas aquelas tristezas que um dia passamos. Não que este caminhar foi feito de forma harmônica, né? Mas tinha uma coisa entre nós, o desejo de fazer. E esse desejo de fazer é que fez com que a gente chegasse onde nós chegamos. Então eu quero agradecer a todos aqueles que acreditam na arte enquanto possibilidade de mudança, enquanto possibilidade de estarmos vivos, enquanto possibilidade de querer mostrar a vida no segmento que escolheu. Muito obrigado. Para mim, hoje, veio o teatro em 1988, para a gente aqui de Jaboatão. E até hoje, né, em 2022, é uma trajetória longa e muitas mudanças que a gente vê. Os eventos que tinham dentro do município, começamos a ser convidados, como no próprio Mosteja, que aí alguns colegas nossos também já foram e participaram do próprio, porque foi sentindo aquele gosto e descobrindo que o município era bem maior, que a arte não estava mais ali. Então a gente começou a dar as mãos e conhecer e interagir, conhecer outros artistas, criar asas, e essa mistura é importante, né? E nessa medida que foi passando, uma característica que ficou pra gente, muita gente perguntava, por que as paixões de vocês não são gravadas? Aí a gente sempre bateu assim aquela coisa que muita gente gostava e até hoje a gente conseguiu sustentar por ela ser ao vivo. É muito bom estar participando desse momento, desse engajamento, para que a gente saiba que um precisa do outro nesse trabalho de arte. Ninguém faz nada sozinho. Sempre vai ter que precisar de alguém para que a gente possa lutar, porque o mundo é necessário de arte. Então precisamos ser mais humanos, ser mais sensíveis para absorver tudo isso, todo esse processo que de anos e anos vem passando para nós. Então um beijo para todo mundo, quero agradecer de coração. E estamos sempre juntos e abertos para qualquer atividade nova, para qualquer trabalho, para se unir forças para que a nossa cultura cresça cada vez mais. Sou ignorante, mas tudo o que sinto eu não ignoro. Eu não me entendo, mas eu ajo como se entendesse. Na época de 87, 88, 89, 90... a gente tinha um movimento teatral bastante rico aqui, ligado à FETEAP, e nós tínhamos 32 grupos de teatro em Jaboatão. Fizemos uma associação que precedeu a Astege. Eu fui o presidente dessa associação, depois Antônio Montenegro assumiu quando eu saí, e recentemente eu fui dirigido por Jota, Agora Eu Sou Uma Estrela, um texto adaptado em cima de Clarice Lispector. E aí estou muito feliz. Gratidão por estar fazendo parte desse documentário, que eu acho importantíssimo a gente ter um recorte aí para gerações sentirem ou pelo menos perceberem, né, o que é o movimento, porque se você não deixa nenhum relato, se você não deixa nenhum registro do que acontece numa cidade, as próximas gerações terminam achando que nada aconteceu e que tudo está recomeçando. Na verdade, a gente tem um histórico fantástico aqui nessa cidade, em todos os segmentos. E nesse movimento aí teatral é absolutamente fantástico. Gratidão. É o existencial. É um romance. É um romance. O romance do pavão misterioso. E são 4 os principais protagonistas dessa história. Eu não lembro 1000 anos agora, mas eu participei de uma peça teatral junto com Tony Borba, direção de J. Andrade, em homenagem a Clarice Lispector. Eu fiz Clarice Lispector. Eu ouso dizer que foi uma das minhas melhores apresentações. Nervosa,
Eu estava demais ali, ainda aprendendo muita coisa, mas eu estive no palco com pessoas maravilhosas. E fazer Clarice foi digno para mim, sabe, de um papel maravilhoso, digno que eu recebi, que eu tive a honra de fazer. Homenagear uma grande mulher da literatura. Cara, foi prazeroso, sabe? Eu me senti grata e capaz, vamos assim dizer, né? E eu vi que aqui, na minha veia, a arte, a poesia, ela corre aqui com minha simplicidade. Eu não tenho vergonha nenhuma em ser uma simples poetisa. E Jaboatão é nosso, esse espaço é nosso, a cultura é nossa, as ruas, o teatro, o Samuel Campelo. E eu reivindico que aconteça mais eventos, que aconteça mais concurso, a poesia nas ruas. E não é só por mim, é por nós. As escolas, a nossa juventude precisa ser salva com poesia, com música, com teatro. E nós temos isso, nós temos talento, nós temos capacidade, temos pessoas capazes. Para isso e muito mais. A Negra diz assim: sou uma ilha negra cercada de preconceito por todos os lados. Sou mulher, pobre nordestina. Carrego dentro de mim eco dos tambores, a benção dos ancestrais e o suor dos caçadores. Tá? Fica aqui minha indignação, mas com muito amor e carinho. Em decorrência de vários trabalhos em Jaboatão, com diretores como Adriano Macena, J. Andrade, Eduardo Santana, Paulinho Ferreira, produzimos alguns espetáculos que eu destacaria o João Grilo e o Santo Graal, uma direção de Eduardo Santana, né, onde eu fui convidado para dividir a produção e a direção de arte. Foi um projeto bem legal, era um infante juvenil, a história de João Grilo e o Santo Graal. Mais tarde um pouco veio a produção de J. Andrade com o espetáculo Mágico de Oz, uma releitura, né, do Mágico de Oz, também um infante juvenil, onde a produção e direção também do J. Andrade, e ele me convidou para fazer direção de arte, né, junto com ele. Ficou um espetáculo bem interessante, que também fez parte do Mosteja. Na questão do teatro-dança, teve um espetáculo do Sesc Piedade, com o grande professor, coreógrafo, né, bailarino, que é o Paulinho Ferreira, né, que foi com o grupo do Sesc de dança, e era um espetáculo de teatro-dança, chamado Quem Domina Quem, né, um espetáculo muito bonito, né, com direção geral de Paulinho Ferreira. Em Jaboatão dos Guararapes tem muita gente boa, né? Em vários segmentos, em todas as linguagens, em todos os segmentos artísticos. Jaboatão é de fato um celeiro de grandes artistas, inclusive com nomes internacionais. Romero Brito, para quem não sabe, né, o artista plástico, é de Jaboatão dos Guararapes, é de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Então, Jaboatão está sim nesse hall dos grandes artistas do país e do mundo. Porque, de fato, acho que o lugar vive efervescente, né, de produções, de criação. A todo tempo aparecem novos artistas. Os mais antigos contribuem também para esse surgimento. Sempre tem esse intercâmbio cultural de todas as linguagens. Virou mexendo, a gente tem festivais, a gente realiza festivais. Tem os saraus também, né? E, enfim, uma série de coisas que Jaboatão nos presenteia, nos recebe e nos faz deleitar, né, também nessa efervescência cultural, aproveitar de toda essa maravilha artística que existe aqui na cidade.
o nosso diretor, Geraldo Dias, no momento que ele se viu cercado por essas dificuldades, ele achou por bem e teve a luz da inspiração de montar uma paixão aqui que fosse nossa, uma paixão da nossa área, uma paixão que fosse do nosso município. Hoje a Paixão dos Guararapes, ela tem duas vertentes. Tem a Paixão dos Guararapes, que é a presencial, que é realizada em Jabotão, e tem um filme chamado A Força da Paixão. Esse filme integra a paixão. Então conseguimos fazer lá no morro 2, 3, 4, 5, e cada ano ficava melhor a participação dos atores. Os nossos cenários foram crescendo e Geraldo conseguiu montar um espetáculo que chamou a atenção de toda a comunidade. Vindo a epidemia, fomos obrigados a suspender esse espetáculo. E Geraldo, então, com sua criatividade, partiu para a alternativa do filme. Pois então nós filmamos 2021 A Paixão em vídeo. E já estamos com a Paixão 22. Vocês imaginem que foi uma caminhada muito difícil, mas que esse nosso amigo Geraldo, parece que ele tomou assim a inspiração daqueles que durante esse tempo todo vinha fazendo a mosteja. Acho que ele juntou tudo isso e conseguiu fazer para nós esse espetáculo, que é uma alegria em poder a gente estar anunciando e dizendo que continuamos vivos. Olá! A minha história com a arte, com o teatro, com o cinema, ela começa lá na minha infância, quando eu ainda morava no Paraná. Na escola, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. E isso veio crescendo, e na juventude, na minha cidade, tinha um grupo de teatro, do qual eu tive o prazer de ter sido convidada para fazer uma peça. E aí as coisas vieram fluindo e esse lado artístico veio sendo alimentado. Depois eu fui morar na capital, fiz muita coisa na capital, em Curitiba, e o destino me trouxe para o Nordeste. E fico muito feliz de poder contribuir com a cultura da minha terra, com a cultura desse município, que tem muito para oferecer. 22 anos de teatro, né? É uma grande história, tem muita coisa para contar. Eu, particularmente, estou focada há 7 anos na Paixão dos Guararapes, que faço com todo o amor do mundo, e digo para vocês sem medo de errar. São 24 cenas no teatro, 24 cenas no filme. E eu estou em todas elas, da primeira à última. Eu estou lá, porque todos os figurinos eu pus a minha mão. Todos os acessórios eu pus a minha mão. Então eu sou completa. Quando eu vejo pronto, eu fico feliz. Porque mesmo não estando em cena o tempo todo, eu apareço numa cenazinha pequenininha. Hoje eu faço Herodíades, a esposa de Herodes. Então eu fico lá na minha, tomando meu vinhozinho muito fina, debochada. Mas eu fico feliz de ver todos aqueles atores vestidos, os acessórios, os colares, os anéis, as maquiagens que acontecem dentro do camarim que eu cuido. A comida, o copo, o chicote do açoite, o fogo, a fumaça, tudo aquilo eu ajudei. Tem a minha mão. Eu estou ali em cena, feliz. Não preciso estar na frente das câmeras. Estar atrás das câmeras é muito mais prazeroso. Estar atrás dos bastidores é muito mais prazeroso, porque você consegue ver o resultado do teu trabalho, você consegue ver o resultado do teu empenho.
E a classe, quando se une, ela é muito mais forte. Nós precisamos estar de mãos dadas na busca de soluções. Problemas haverão, dificuldades haverão, mas juntos seremos mais fortes. Eu conheci Geraldo Dias, que fazia teatro aqui em Jaboatão, já tem uma história aqui de realizações, né? Participando de Mosteja e outros eventos, trabalhando no SESC, fez curso no SESC, e falando da sua vontade de fazer uma paixão de Cristo aqui em Jaboatão. Nós pensamos em vários locais, pensamos em como fazer, e me convidou para entrar nessa coisa da produção. Aí, tanto que, como decidiu chegar nos Montes Guararapes para fazer a paixão lá em loco. É um cenário grandioso, um local maravilhoso. E o seu primeiro espetáculo que a gente fez com um cenário bolado por nós foi muito bom. Teve uma recepção muito boa, apesar de ter sido com poucos recursos, mas fizemos um espetáculo de qualidade. Chegamos ao estágio atual, de fazer filme, inclusive. Nós temos a paixão de formato presencial e uma paixão no formato de filme. Pois é, então eu estou aqui com meu coração na mão e não poderia perder essa oportunidade revendo essas minhas duas joias que bate logo no coração aquela emoção, porque a gente pensa que não tem mais emoção, né? Mas tem. A gente quando se reencontra e vem à memória a figura daquelas cenas antigas, ela já lembra logo de umas falas que a gente costuma a brincar em cena para exercício, né? Aí Dona Nelma já lembra logo dos aperreios, né? De algumas cenas e dificuldades. Então a gente não pode deixar de marcar a felicidade do coração da gente em poder contar com essas figuras, porque aqui tem uma resposta. Porque se nós não tivéssemos feito com carinho, com amor, dedicação, respeito, né, com querência, nós não teríamos hoje essa resposta depois de 20 anos. E é engraçado, porque você falando aí, seu Álvaro, eu fiquei pensando aqui, né, olhando a gente assim, o sentimento, pelo menos que eu tenho, é aquela coisa assim, parece que foi ontem, sabe? Parece que a gente tava semana passada, né, ali ensaiando, meu Deus, eu vou todo. Não, mas Segurando. São mais de 10 espetáculos, acredito, com seu Álvaro, entre leituras, entre montagens, enfim. É só lembranças boas. Teve uns leitinhos, umas coisas. Deixa para lá. Foi tudo muito bom, seu Teve Álvaro. uns branquinhos E será? também, assim. Foi tal, e será. né? Mas assim, isso é que faz com que a nossa arte se eternize. E a nossa saudade também. E o nosso carinho. É verdade. Era uma turma boa, Continuaremos contando isso. Continuaremos contando histórias. Obrigado, minha querida.
aqui para falar um pouco da história antiga de Jaboatão, antes de ser Jaboatão dos Guararapes. Existia um cine-teatro, que não era cine-teatro, era um teatro mesmo, municipal, conhecido como Marieta Campos. Era também Teatro Costa e Silva. Longos 30 anos, a imagem do teatro, a característica igual ao Teatro Santa Isabel. Por longos 30 anos funcionou como teatro. Em 1945, misteriosamente, ele foi demolido para a construção deste Cine-Teatro Samuel Campelo, que foi inaugurado em 7 de setembro de 1947. Passaram por aqui muitos artistas, atores, cantores famosos. Era a menina dos olhos de Jaboatão, era o Cine-Teatro Samuel Campelo. E não sabemos porquê, durante 20 anos ele ficou completamente fechado. Foi que em 2015 ele foi novamente reconstruído, reformado e entregue à população. Da originalidade de 1947, nós ficamos com o piso, o mosaico da entrada, a escadaria que sobe para a projeção, a fachada da frente e a fachada de trás. Mas dentro está magnífico e não fica a desejar nenhum cine-teatro de qualquer outro local. E na época, quando ele funcionava nas antigas, ele tinha a maior tela da América Latina. Então, no livro Jaboatão dos Meus Avós, de Van Hoven, você encontra toda a história antiga, não só do cine-teatro, como fatos e curiosidades de um Jaboatão antigo, o Jaboatão da gente. Então, meus amigos, depois de toda essa trajetória, de todo esse mundo de dificuldades que vemos enfrentando desde os nossos princípios lá em 1999 e a trajetória de uma classe que veio lutando pelo seu espaço, conseguimos ter realizado o sonho da classe, que foi prometido por uma gestão que felizmente cumpriu com a sua palavra. E finalmente temos hoje aí a nossa sala de espetáculo, Cine Teatro Samuel Campelo, aqui no Jaboatão Centro. Esta é a casa que temos agora como quartel-general de nossas atividades aqui no município. É uma casa que felizmente está sob a administração daqueles que cuidam da cultura, daqueles que estão preocupados com a conservação do espaço e estão preocupados também com a divulgação das artes no nosso município, começando pelas nossas escolas e comunidades mais carentes. Assim, temos o nosso Samuel Campelo com a nossa emoção, a nossa emoção natural, que é ver que o nosso sonho foi realizado. Eu espero que a gente possa passar para vocês e deixar na memória de cada um essa trajetória que, lógico, ela será marcante para aqueles que estão chegando e para, se Deus quiser, daqui para frente a gente continuar
a fazer a nossa mosteja sem restrições e continuar a nossa paixão lá no morro, também sem restrições. Até a próxima oportunidade.